crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzida em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre liderança tóxica e NR1. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, sem o cedilha. Também a vir a conhecer o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. E, claro, a maratonar todos os episódios desse podcast. Consegue liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast, a mais esse episódio maravilhoso. Já quero que você pegue a sua garrafa de água aí, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe também a sua taça de vinho, para a gente poder bater esse dedo de prosa em mais esse episódio. Quero já agradecer por você estar me ouvindo novamente. Que bom, fico feliz. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, que você possa aí aproveitar todo o conteúdo, todo o conhecimento e também levar esse podcast para alguém. Quem que você vai lembrar aqui durante a nossa conversa? Encaminhe esse podcast para essa pessoa. Com certeza, alguma coisa desse podcast vai fazer sentido para a vida dela. Então vamos falar sobre esse tema que é super relevante e a gente não pode deixar de falar, inclusive, né, com as mudanças que vão acontecer aí na NR1 agora em maio. Então, a gente vai abordar esse tema, que é um tema que afeta muitas organizações. Tenho certeza que muitas pessoas, infelizmente, vão nos mandar mensagem falando que já passaram por isso, de estarem, né, com líderes tóxicos. E as mudanças, né, da NR1, elas vão contribuir para a gente olhar para essas questões, além de outras, porque ela fala de uma forma geral sobre os riscos psicossociais. Então a gente vai discutir a importância de líderes bem informados e preparados e como o RH, juntos, né, líderes e RH, podem desempenhar um papel crucial nesse processo, de fazer de fato esse processo acontecer e da gente mudar muitos cenários tóxicos que a gente vive dentro das organizações. E aí a gente vai falar sobre o que é liderança tóxica. E claro que muitas vezes a gente já vem, né, pessoas, situações na nossa vida. Se para você não vem, isso é ótimo. Isso significa que você não passou por essa experiência ruim, né? E o que é uma liderança tóxica? São líderes, né, com comportamentos e práticas que geram um ambiente de trabalho prejudicial, afetando a produtividade, o bem-estar, o emocional da equipe. Tá? É gravíssimo. Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Muitos desses líderes, inclusive fazem, né, esse tipo de ação de uma forma velada, muito com a pessoa diretamente, né? Eles não fazem isso publicamente, exatamente porque eles não querem ser descobertos. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Cada vez mais, a NR trouxe isso para a gente debater
ainda mais. Isso pode surgir de líderes que não possuem as habilidades necessárias de gestão ou que priorizam resultados a qualquer custo. E aí, você concorda com essa afirmação? Será que esses líderes só pensam no resultado e não veem, né, os colaboradores como seres humanos, como pessoas que passam por desafios profissionais e pessoais, e que muitas vezes isso não é levado em consideração? O que importa é o resultado e ponto final. E também não importa a que custo esse resultado será atingido. O importante é que o resultado seja atingido, né? Isso é muito horrível, gente. Isso é terrível. E a NR1, né, com as novas diretrizes, as empresas precisam se atentar aos riscos psicossociais, que incluem estresse, assédio e burnout. E aí todos os tipos de assédio, tá? Vale lembrar sobre isso. Essa mudança, para quem ainda não está sabendo, né, para os líderes ou para os RHs que me ouvem aqui e não estão sabendo, ela vai acontecer agora em maio, então tá muito próximo, né? Mês que vem aí. E tá na hora das empresas olharem para essas questões, para esses riscos, com muito mais seriedade. E não só para cumprir uma legislação, não só para cumprir uma mudança, mas sim para fazer valer, para que a gente tenha ambientes melhores de trabalho, para que as pessoas sejam vistas e tratadas como seres humanos. Enfim, a gente precisa mudar essa relação. Eu sempre comento, né, que a pandemia nos ensinou tanto, e eu acreditava fortemente que quando ela acabasse, nós sairíamos dela muito melhores do que nós entramos. E, infelizmente, não é isso que eu vejo na prática, com o mundo que a gente está presenciando hoje, né? E, infelizmente, parece que as pessoas nem passaram pela pandemia e que a pandemia não ensinou nada pra gente. Então, a NR vem contribuir bastante com isso. E eu acho importante e fundamental a gente olhar para isso, entender como nós, eu como líder, eu como profissional de RH, como eu posso ajudar essa legislação de fato a acontecer na prática. Não para ter documentos que comprovem, e na verdade na prática nada está acontecendo, mas de poder ser um agente de mudança nesse aspecto. Sabe, poder fazer a minha parte. Poxa, se cada um fizer a sua parte, esse mundo vai se tornar um mundo muito melhor da gente poder viver de fato. Então, vamos pensar nisso, que cada um pode fazer, você que está me ouvindo, para melhorar os ambientes corporativos. Essas mudanças da NR1 visam garantir que as empresas implementem políticas que protejam a saúde mental dos colaboradores, promovendo um ambiente saudável. Então, por exemplo, situações em que a empresa coloca as pessoas para fazerem muitas horas extras sempre, né? Isso é um ato contínuo. Empresas que não dão férias para os seus colaboradores. Enfim, tem tantos pequenos detalhes, né, que mostram o quanto que a empresa está engajada ou não com o ambiente saudável, com a questão da saúde emocional do colaborador. Eu já tive oportunidades, né, de trabalhar em algumas telecoms e a gente vê, né, que muitas vezes não é a empresa. Muitas vezes é o colaborador que se coloca numa posição em que ele precisa trabalhar muito, em que ele não pode tirar férias, em que ele precisa fazer hora extra, porque se ele não fizer, o trabalho não acontece. Então, é claro que a gente vai ter que olhar, entender o que realmente acontece naquela organização para fazer os ajustes. Então, muitas vezes, a empresa vem de uma cultura que o próprio colaborador não contribui para a saúde dele, mental e emocional e física, sabe? Ele traz uma responsabilidade que não tem necessidade. O que a gente tem que pensar, gente, enquanto líder, é que como que a gente pode resolver essa questão? Se eu trabalho muito, é porque ou eu estou muito atarefada, estou com atividades operacionais que de repente nem caberiam a mim, mas eu também não tenho coragem de entregar essas atividades para uma outra pessoa, ou seja, delegar. E aí eu fico assumindo um monte de responsabilidade e fico me matando,
ao invés de ir para a direção, pedir mais recursos ou mais pessoas, estruturar melhor o meu trabalho, é mais fácil ficar, muitas vezes, no comodismo. E aí, o que acontece é quando vem uma doença grave, que esse colaborador vai parar para pensar sobre a vida, sobre como ele estava levando a vida dele. Então, a gente precisa combater o que aparentemente foi normalizado, como não tirar férias, como todo dia fazer hora extra, trabalhar todos os finais de semana, sabe? Se achar um guerreiro, se achar uma pessoa muito trabalhadora porque faz isso. Só que em contrapartida você está perdendo a sua saúde. E depois, provavelmente o dinheiro que você conseguiu fazer não vai pagar o tratamento que você vai ter que fazer. Então, é pensando sobre isso, é olhando para essas normalidades que a gente precisa pontuar e fazer o outro enxergar se isso é realmente o que ele quer viver. E claro, a empresa tem que vir com o trabalho de diminuir isso, de falar para esse colaborador que não é assim que ela quer que ele trabalhe, que a empresa não compactua com esse tipo de atitude, enfim, e começar um trabalho, tá? Porque eu sei dos desafios que eu tive de mostrar para essas pessoas de que não poderia mais ser assim, que isso deveria ser mudado. A gente sabe que toda mudança, né, dá um trabalho danado e tem muita gente que rema contra, que é natural. Então, é importante a gente olhar esses pequenos detalhes que parecem que, mas o que é fazer uma hora extra todo dia? O que é ficar 5 anos sem tirar férias? É muita coisa, é grave demais. Bom, e aí eu quero falar um pouco sobre o papel do RH, né? O RH tem um papel fundamental, porque o RH ele deve estar atento a essas questões e promover a conscientização sobre a liderança saudável. Então, muitas vezes o líder, ele copia, né? Ele modela um outro líder e não percebe que esse líder que ele está modelando, ele tem questões que não contribuem para uma liderança saudável, né? Então a gente tem que pontuar e claro, gente, treinar a liderança mais do que nunca é minha expertise, é o que eu amo fazer e mais do que nunca essa mudança na NR1 vem contribuir para o trabalho que eu já faço hoje. Então não dá mais, tá? Para deixar esses líderes inconscientes. Esses líderes precisam entender da responsabilidade que eles assumiram quando eles aceitaram ir para um cargo de liderança, ter um cargo de liderança. Então, existem os ônus e os bônus. Então, vamos olhar para a parte responsável e que contribui, né? Que pode contribuir positivamente ou negativamente para a vida das pessoas dentro desse setor ou dessa organização. Os RHs deveriam implementar programas de treinamento que preparam esses líderes para lidarem com a sua equipe de maneira saudável e produtiva. Porque muitas vezes esses líderes nem fazem noção, nem têm noção. E muitas vezes têm noção e fazem de propósito. Então, a gente precisa atuar com bastante consistência para fazer com que esses programas aconteçam na prática, sabe? Que não estejam só no papel ou num slide, mas que, de fato, esteja acontecendo no dia a dia da empresa. E aí é exatamente onde eu entro, né? Porque eu ofereço programas de treinamento focados em liderança positiva que ajudam os líderes a entenderem a importância de um ambiente de trabalho saudável e produtivo, porque dá para ser saudável e produtivo. E é incrível, porque não tem como separar, sabe? Então, a gente tem que entender que quanto mais a gente trabalha fazendo com que esse ambiente esteja saudável, melhor as pessoas vão produzir, sabe? Melhor elas vão se sentir pertencentes a esse ambiente e vão saber que elas contribuem para o melhor daquele negócio acontecer, daquela empresa, daquele produto, daquele serviço. Esses programas não só melhoram a relação entre líderes e equipes, mas também aumentam a produtividade e diminuem a rotatividade. E claro que aí o cliente final percebe tudo isso. Todo mundo que está envolvido nessa cadeia começa a perceber, né, o quanto que internamente essa empresa está preocupada e prepara esses líderes.
E, gente, não dá. Por que eu falo de programa? Porque não dá para fazer uma palestra e pronto, e acabou. Não dá, muitas vezes, para ir para esses lugares, essas questões que muitas empresas fazem, né? Pontual. Uma vez no ano, dá uma palestra sobre assédio moral. Uma vez no ano, fala sobre assédio sexual. Uma vez no ano, sabe? E isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, quando eu falo de programa, eu falo de algo onde a gente consegue trabalhar muito mais profundamente. Inclusive, a empresa já tendo, né, esses riscos psicossociais já escritos, fica mais fácil, inclusive, para ajudar a criar um programa que atenda especificamente as questões dessa ou daquela empresa. Se você não sabe dessas mudanças, já é importante que você faça o contato com a empresa de medicina e segurança do trabalho que te atende, para você entender, né, como que enquanto RH você vai precisar fazer métricas e desenvolver programas que visem essas questões importantes da saúde mental, emocional e do ambiente também saudável dentro das organizações. E claro que eu quero lançar um desafio para vocês. Após ouvirem esse episódio, eu convido cada um a refletir sobre o seguinte: qual atitude positiva você pode tomar para melhorar o ambiente de trabalho em sua equipe, independente do teu cargo hoje? Aí vamos pensar o seguinte: qual atitude positiva você pode tomar para melhorar o ambiente da tua casa, onde você mora, onde você reside? Sabe, o que você pode fazer hoje de diferente, de melhor? Qual é a tua contribuição? Pensa sobre isso. Toma uma atitude e vem aqui me contar qual foi através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Eu vou ficar muito feliz em receber a tua mensagem, poder respondê-la em áudio e poder, obviamente, divulgar. Então, escolha uma ação específica, coloque em prática, seja através de uma conversa com um colega de trabalho, oferecendo apoio a um membro da equipe ou até mesmo compartilhando esse podcast com um líder que você admira, com um RH que você admira. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre liderança tóxica e NR1. Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto